não consegui entrar para participar com vocês, tá? Mas hoje eu estava ali e até já comentei ali com o pessoal que para a gente finalizar lá e depois a gente começa aqui, tá? O roteiro de hoje, ele é um roteiro mais curto para a gente fazer o repasse aqui agora, mas eu acho que ele é bem interessante, gente, para a gente sanar algumas dúvidas já, né, nessa primeira reunião e vai ter uma evolução grande para frente aí para vocês, tá? Por exemplo, a vivência ou em ação dele ali, ele é bem, vocês vão visualizar, é bem legal, porque ele vai fazer print, ele vai fazer cópia, ele vai, enfim. E daí algumas dúvidas, você já consegue sanar essas dúvidas no R1 para depois para frente a gente não ter problemas, tá? Ou ter menos problemas, né? Com essa questão da tecnologia, né? Que mais? Em se tratando da jornada 2, né? A gente já havia conversado um pouquinho. Os nossos temas, gente, eles se reduzem para 6 temas, tá? Então, nós temos o acolhimento e aquele roteiro 10 que é do feedback, que é o padrão normal, que vem pronto, né? E nós vamos ter o roteiro 2 e o roteiro 9 também que vai vir pronto, que virá pronto, que vamos falar sobre Saeb, tá? Então nós teremos esses 4 roteiros que vêm pronto. Quando vocês me perguntam, gente, assim, Jean, o roteiro 1 dá para mexer? Eu sempre vou falar para vocês, não, tá? Porque ele vem para a gente repassar, tá? Os outros roteiros, quando a gente produz, a gente conversa, a gente pode mexer, a gente pode ajudar da melhor forma possível. Mas o roteiro que vem lá do uniforme é o roteiro padrão, isso, que todo mundo, todos os GE, todos os grupos de estudo usam, isso mesmo, Arthur, né? E daí a gente acaba eu não tenho autonomia para isso, né? Inclusive, algumas mudanças muito grandes dentro do roteiro, eu também não consigo mexer, né? Porque o nosso roteiro ele passa por uma validação, tá? Então é tudo escalonado, né? Eu e o Ivan a gente faz roteiro, a gente produz, eu e o Ivan não, né? Eu, o Ivan e mais a nossa equipe, que no roteiro 3 nós vamos falar sobre isso. Daí ele vai para o uniforme corrige, volta para a gente arrumar, enfim. Daí a gente vai produzindo desta forma, tá? Então, isso acho que a gente precisava comentar com vocês, né? Para que a gente conversasse sobre isso. Então a gente começa falando sobre o nosso acolhimento. Isso, tudo tem um processo de validação. Isso mesmo, né, Arthur? A gente tem que. Tudo que a gente produz aqui, tudo que a gente faz aqui, a gente acaba passando para a validação para que a gente possa, né, efetivamente passar para vocês aí, tá? Então, esse é o nosso roteiro do acolhimento, né? Aqui tem o formulário do nosso papo formativo, eu já vou passar para vocês o link lá. Opa! Eu voltar aqui. Gente, eu acho que é a minha perna ali naquela foto. A tua perna? Nessa foto, Fernando? Sim, foi a oficina que a gente deu. Nessa aqui? Não. Na de cima, você clicou ali, ó. Na de baixo? Na de baixo, cara. Aí. Slide 3. Aqui. Sou eu ali no fundo. Eu tô no computador. E o Arthur no computador. Então, gente, aqui alguns slides que eles, né, vêm pronto pra gente. Aqui o da câmera. Nossa, meu som tá baixo. Deixa eu aumentar o meu som aqui. Aí.
Aqui a utilização da câmera, eu já coloquei para vocês ali o link da reunião, né, do comparecimento. Os objetivos de hoje, né? Integrar e acolher os participantes, apresentar e reforçar os aspectos importantes da organização do GE, explorar o Google Sala de Aula, planejar os próximos passos da jornada. Aqui é a nossa agenda, né? Nossa agenda de sempre vai ter, né? Esse momento da agenda. E nós vamos para o acolhimento. Então, no acolhimento, eu vou passar para vocês aqui a nossa atividade. Já é a nossa atividade do acolhimento, tá? Deixa eu abrir aqui e vou passar para vocês o link. Aí. Então, gente, a atividade de hoje é para a gente montar, eu já deixei o meu pronto, para a gente montar um lembrete, né? Informações que nós temos. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou inserir a foto, eu vou inserir a bandeira da minha cidade, eu vou inserir a minha atuação, meu local de atuação, a idade para quem quiser colocar. Eu sou do time cachorro ou planta, os objetos que me representam, o emoji que me representa, e 2 lembretinhos. Eu gosto disso ou daquilo. Por que eu achei bem interessante isso aqui, gente? Porque aqui a gente vai trabalhar com cópia, com procura da internet, com baixa link, baixa foto, cola, copia e cola. Então, daqui a pouco, gente, aqui é o momento de você organizar a nossa jornada inteira. Por quê? Porque ele vai ter que vir aqui lá no começo no primeiro slide, lá, por exemplo, né? Ah, eu gosto de pipoca. Eu vou ter que copiar essa pipoca para eu poder jogar lá e colocar na minha página, né? Então, isso aqui eu acho que vai ser bem legal para a gente conduzir o restante da nossa jornada, tá? Então, como que faz, né? Aqui, o ideal é que a gente deixe o nosso pronto, deixe a nossa página pronta, tá? E consiga ir auxiliando os outros que não conseguem fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Nós aqui no nosso papo. Cada um pega uma página e começa a produzir a sua página. Se vocês olharem aqui, ó, o slide 3 tem o link com as bandeiras da sua cidade. Então, você vai clicar lá no link que tem aqui no slide 3 e você consegue ir para uma página onde tem todas as bandeiras do Paraná, tá? Ah, mas eu não nasci no Paraná. Daí vai procurar a sua bandeira na internet, vai ter que procurar em outro lugar, que aqui não vai ter, tá? Então, aqui nós temos todos os do Paraná, tá? Como a gente trabalha com muita informação, né, de copia e cola e tal, seja para construção lá do nosso portfólio, seja para construções dos nossos em ação, né? Eu achei que foi uma atividade bem legal que a gente organiza e desenvolve. Tá bom? Vamos fazer, gente? Quantos minutos? 2. Dá tempo? Ou, Jean, talvez uma dica, né? Para os cursistas pegarem o jeito ali, vocês já deixam, digamos assim, pré-organizados a de vocês, com um textinho ali, o que vocês gostam ou não gostam. Aí dá para vocês mostrarem o passo a passo. Ó, vou fazer aqui o meu primeiro, tá? E vocês mostram, pega a bandeirinha, né? Coloca a foto, mostrem como fazer. E aí depois eles podem, né? Mas isso, óbvio, da gestão de cada um de vocês. Talvez assim ficaria como exemplo.
Isso, e se colocar à disposição, né, Arthur? Sabe, gente, falar para eles, olha, gente, isso aqui a gente vai usar a jornada inteira. Então, se alguém está com dificuldade para fazer, me chama aqui que eu vou auxiliando, né? Olha, clica com o botão direito do mouse, faz o copiar, daí volta para sua página, faz o colar, né? Então, tudo isso, fazer esse passo a passo minucioso, né? Bem com calma, com muita tranquilidade. Basicamente, aqui a gente vai demorar mais tempo para fazer. O restante do roteiro, ele até é rápido, né? A gente vai passar rápido por ele, pelo restante do roteiro, tá? Só que assim, a nossa turma aqui é grande, né? Nós estamos em 25, né? Então, as turmas de vocês são um pouco menores. Então, aqui para nós não podemos deixar ali os 5, 10 minutos para produzir. Nós temos que meio que ir fazendo, beleza? Josilene, eu tentei colocar aqui, mas não tá indo o meu link aqui, não sei por quê. Gente, vamos fazer assim, ó, para a gente otimizar tempo, né? Aqui hoje, vamos nos apresentar falando quem é e da onde veio. Pode ser? Daí a gente otimiza tempo e a gente toca o barco na nossa sequência, tá? Então, gente, o meu chat parou de funcionar. Não sei por quê. Arthur e Fernando e Carol, vocês que são aí dos computador, me ajudem. Não sabe por quê? Também não sei. Travou. Tenta sair e entrar de novo, que às vezes... Daí vai cair o negócio aqui, Fernando. A gravação... Não, não cai. Se você sair, você é da reunião, não cai. Só você sair, só não fecha para todo mundo. Ai, eu vou derrubar todo mundo aqui. Não clique em encerrar a chamada. Eita, esse já é tecnológico, né? É uma coisa de louco. Que bom que eu tenho o Ivan para me ajudar, gente. Vocês não têm noção do quanto o Ivan me ajuda. Né, Ivan? Se depender disso, então a gente tá perdido pra caramba.
Então, gente, vamos lá. As nossas apresentações. Então, eu sou o Jean, né? Eu trabalho na CED, no setor de direitos humanos, e eu coloquei ali duas bandeirinhas, né? Essa que está aqui mais em cima com o link. Deixa eu pôr lá o link. Agora vamos ver se vai. O meu. Aí, agora foi, Josi. Não foi, travou de novo. Ah, agora deu. Aí. Essa bandeirinha de cima, que está ali com as duas pombinhas aqui, ó, é a bandeira de Ponta Grossa. Eu nasci em Ponta Grossa, morei em Ponta Grossa. E essa bandeira do fundo é uma cidade que fica perto de Irati, chamada Fernandes Pinheiro, onde eu fui criado, então minha infância foi lá, tá? Então eu coloquei essas duas bandeiras ali, representando por onde eu passei, tá? Ivan? Então, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos. Eu chamo Ivanildo Luiz, né? Os colegas chamam de Ivan. Fique à vontade aí para vocês chamarem, solicitar a gente quando precisarem. Nascido em Curitiba, criado em Araucária. Não achei a bandeira da Araucária aqui tão rápido como a do Jean. E moro já faz agora metade do tempo em cada uma das cidades, né? Tanto em Araucária quanto Curitiba, que é da região metropolitana aqui. Assim como o Jean, também trabalho na CED, né, na equipe de educação em direitos humanos. Os meus gostos estão ali descritos, né? Acho que preferencialmente livros e podcasts, se fosse estabelecer uma ordem, e que não gosto, local barulhento. E dá uma atualizada aí, Giana, se sou do time planta ou animal, que na verdade eu não sou muito nenhum dos dois times, mas eu ainda acho que prefiro um pouco mais de animal. Mas eu achei que eu tinha apagado a planta. Não me vejo cuidando de planta, não. É Eu, isso, eu, gente. eu já deleto, ele gosta de bolacha recheada, gente. E Gosto, o Fernando, na gaveta do Ivan tem bolacha recheada, tá? gosto. Gosto mesmo. Michele. Boa tarde, então eu sou a Michele, sou pedagoga, sou da cidade de Santa Helena, aqui do núcleo pertencente ao núcleo de Toledo. Os objetos que me representam ali eu coloquei praia, academia, viagem, livro, família, cama, que eu gosto muito de dormir também, o meu emoji. O que eu gosto é ler, maratonar séries, viajar, encontro com amigos. Eu não escrevi das comidas ali, mas comer, gente, é difícil achar alguma coisa que eu não gosto. Eu gosto de comer. E não gosto leite, que eu vi que era de alimentação, não gosto de leite. Ele falou em local barulhento, eu gosto de barulho, eu gosto de festa, mas eu estou numa fase que se eu estiver em casa, eu não gosto de barulho em casa mesmo. E sobre animais e plantas, eu não sou doente por nenhum, mas eu tenho um pouquinho de cada. Então, tenho um cachorrinho, tenho umas plantas, eu gosto, assim, de forma bem sutil. Legal, Michele. Silvia. Eu, Tá sem som, Silvia. Silvia tá sem som. Travou. aí, boa tarde para todos, então. Eu sou da cidade de Nova Fátima. É uma cidade bem pequenininha, aqui no interior do Paraná, mas eu moro em Maringá agora. O que me representa ali o emoji é muita alegria, porque eu gosto de estar com pessoas alegres, gosto de ser alegre, eu transmito alegria e eu sou professora de educação física, também de projeto de vida, gosto de beach tênis, eu gosto de ler, de viajar, não gosto de funk e não gosto de conflitos. E o objeto que me representa é a bola, porque sou professora de educação física, então tem que ser. Tá bom? É isso. Legal, Silvia. Andreisa. Não atualizou o meu, Jean. Vamos lá, Se peraí. quiser dar um F5. Eu acho que o da Silvia também não tinha. Aí, o da Silvia. Deixa eu voltar no da Silvia, então, também. Aí, o da Silvia atualizado agora também. Isso. Aí.
Tô um pouco rouca, acho que tá dando para entender, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, meu nome é Andreissa, eu sou da cidade de Cerro Azul, tá a bandeirinha ali da minha cidade. Eu gosto de estar com a minha família, ler, assistir. Amo o meu sítio, todo final de semana que eu posso, eu estou lá, né? Quem tem aí o meu contato, acredito que sempre veja ali meus status, né? Todo verdinho, porque eu amo estar lá naquela natureza, ler, relaxar realmente com a família, né? E eu gosto muito de café, de qualquer forma, sorvete de café. Eu, como falei, amo ler, assistir, e um dos meus hobbies é o scrapbook, que é uma arte de recorte com as mãos. E eu faço os cadernos e também faço com os meus alunos essa arte. E eu sou do time cachorrinho, não tenho mais cachorro em casa porque eu fiquei muito triste quando a minha faleceu, então eu acabei não adotando mais nenhum por esse motivo, mas eu amo cachorrinho e assim que eu posso ter contato com eles ali, eu tenho. E o que eu não gosto, acabei não escrevendo, mas eu sou uma pessoa que gosto de bastante coisa, só não gosto de gente chata. Gosto de gente feliz, sempre gente animada junto comigo. Legal, legal. Aline? Boa tarde. Então, eu sou Boa a tarde. Aline, sou do município de Siqueira Campos, norte do Paraná, cidade pequena, nascida, criada, vivida, espero morrer aqui também. Sou professora, tenho 40 anos, coloquei ali os objetos que me representam a família, cafezinho que não dá para ficar sem, né? O quadro ali, a lousa, sou professora, e filmes, séries, que é o que eu gosto de fazer também. O emoji que me representa, coloquei ali o emoji coradinho, porque eu sou fácil de ficar com o rosto corado, principalmente quando estou com vergonha. Sou daquelas que cora a bochecha na vergonha. O que eu coloquei ali que eu gosto? Viajar, boa comida, boa música, boas companhias, minha casa, amo minha casa. Não gosto de acordar cedo, não gosto de imprevistos, não gosto de barulho. E do time, não sou do time de cachorro, planta, gosto de planta, elas que não gostam de mim, então elas não sobrevivem comigo. E coloquei ali gatinho, porque sou do time dos gatos, não dos cachorros. Seria isso. Legal. Tati? Eita, quase derrubei tudo. Oi, gente. Então, eu sou a professora Tatiane, de Literatura, Arte e Movimento, também língua espanhola, porque é uma escola nova integral, então tem um monte de coisa nova e eu abracei tudo. E leitura e produção de texto também, que é tudo novo para mim esse ano, inclusive o clima escolar. Eu sou da cidade de Salto do Lontra, uma cidade pequena também, nascida e criada, morei fora, estudei fora, depois voltei, tenho 47 anos. Os objetos que me representam, então, são os livros, porque eu adoro ler, um cafezinho, como diz a Andreissa, uma delícia, café de qualquer jeito, né? O chocolate, principalmente se for um café com chocolate, melhor ainda. Um chopp também. Dá uma atualizada aí, Jean, por favor. Enquanto isso, eu acho que hoje esse emoji me representa, mas nem sempre, né? Às vezes a gente não está nessa vibe aí. Gosto também de viajar, ali, o objeto que me representa. Bem, então, o que eu gosto? Eu gosto muito de ler deitada na minha rede, quando eu pego o livro, lá em casa já sabem que eu vou para a rede para ler. Gosto muito de viajar também, adoro a comida da minha mãe, como demais quando eu vou almoçar com ela. E eu adoro também cuidar das minhas plantas, é o meu passatempo. Não gosto de gritos, de pessoas antipáticas, pessoas fechadas, assim. Não suporto local com muito barulho. E não fui eu que coloquei aquele passarinho ali, tá? Não sei, alguém colocou no meu lugar, mas tudo bem, eu sou mais do time cachorro e de plantas também. As duas coisas, tá? Mas pássaros também são bem-vindos. Legal, Tati. Eliane? Ok, vamos lá. Bom, eu sou professora Eliane, tenho um curso também em Educação Física e trabalho em Itaguajé, nascida em Itaguajé e também em Santa Inês, duas cidades pequenas.
Coloquei aí como objetos, né, que me representam. Eu gosto de atividade física, lógico, relacionada aí com educação física e com bem-estar também. E adoro também curtir filmes, séries, né, nos momentos aí livres, né, nas horas vagas. Como o emoji que me representa, eu coloquei um coraçãozinho e traz aí também um pouco de humor. Eu gosto de trazer leveza, humor para o nosso dia a dia, que a gente já tem aí, né, uma demanda, né, pesada, então quanto mais leve for, melhor. Gosto muito de viajar e contemplar, curtir a natureza também, desestressa, calma, adoro. Nasci também em sítio, então sou bem ligada à natureza. E não gosto, né, de comunicação violenta e fofoca, principalmente em ambiente de trabalho, né, isso pesa bastante o clima. Gosto tanto de animais como de plantas, né, então gosto dos dois. Então era isso. Legal, Eliane. Igor, Eu acho que tem que dar uma atualizada aí, porque eu preenchi mais algumas coisas depois. Acho que deu uma. Se puder. Aí. Então, pessoal, eu sou o Igor, né? Sou aqui da cidade de Curitiba, né? Originalmente sou professor de língua portuguesa e língua espanhola. Estou no Formadores desde 2021, só que antes com a temática de língua portuguesa. Esse ano comecei com o clima escolar. Objetos ali que me representam, né? Eu coloquei livros, né? Gosto de ler, gosto de viajar, gosto de dormir, adoro assim café, né? Cafeteria, descobrir assim lugares, né? Chocolate, filme, gosto de massas, vinho, rock e não gosto de chuchu, abobrinha, agrião, falsidade, injustiça e ingratidão. E eu sou do time tanto do pet quanto plantas, mas mais do time pet, né? Amo meu cachorro, né? Até tá por aqui se bobear, assim. Tá bom, seria isso a princípio. legal, Igor. Marcela. Boa tarde. Eu sou a professora Marcela, moro em Guaraçá, uma cidade bem pequenininha, tem 6.800 habitantes. O que eu gosto muito é de cozinhar, né? Eu sou confeiteira, então coloquei um bolinho ali, né? Que me representa, porque é o que eu gosto de fazer nas horas vagas, me distrai bastante. Gosto muito de festas. Quando eu estou em casa, assisto séries, gosto de dançar, gosto de viajar. Sou uma pessoa alegre, feliz. Coloquei ali que eu não gosto de pessoas falsas, de pessoas que ficam reclamando o tempo todo, me incomoda profundamente ficar perto de pessoas que ficam reclamando o tempo todo. E não gosto de acordar cedo, né? Mas infelizmente a gente precisa. E sou do time ali dos animaizinhos, cachorrinhos. As plantas também não gostam de mim, gente. Nem cebolinha nasce que eu planto. Legal, Marcela. Simone. Oi. Oi. Oi, Tá me oi. ouvindo? Sim, sim. Deixa eu Sim, atualizar aqui. eu escrevi pouca coisa. Eu sou a Simone, sou professora de língua portuguesa aqui em Londrina, né? Ia colocar os objetos aqui, estava pensando lá. Gosto de viajar, de comida boa, de gente bem-humorada, de música. Não gosto de muito barulho, né? Mas aí eu escutando os outros, eu vi que eu não gosto de várias coisas, né? Reclamações demais, várias coisas. Fui me conhecendo aí nessa dinâmica, foi muito bom, viu? Sou do time de planta, se for para escolher, é isso. O emoji eu coloquei uma carinha feliz e o objeto, eu ia colocar livros, acho que seria um objeto que me representa aí. Legal, Simone. Celular, viu? Arthur. Eu sou o Arthur, sou aqui, né, de Cornélio Procópio, pertinho de algumas das cidades que o pessoal citou.
Gosto bastante de viajar, de praia, um shopping é sempre muito bom, né? O emojizinho que me representa. Tem aquele ali, coloquei um outro, mas não carregou. Gosto muito de viajar, dos feriados, infelizmente, né? Só em junho agora. Gosto de música eletrônica, gosto de pizza, gosto de churrasco. Não gosto, né? Não gosto de peixe, né? Frutos do mar. Assim como os demais colegas, não gosto também de acordar cedo. Mato, vulgo saladas, né? E acho que sou mais do time dos dogs. Legal, Arthur. Vanessa. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Vanessa, moro em Nova Prata do Iguaçu, que é vizinha ali da Tatiane, vizinha do Salto do Lontra, né? Então, é sudoeste do Paraná, atuo como pedagoga na Escola Cristo Redentor. Gosto, né? A minha paixão é jogar vôlei, estar com a família e assistir séries, comendo pipoca, tomando um cafezinho, né? Sou do time aí da planta e do pet, porque eu tenho um pet que às vezes me atrapalha nas minhas reuniões, que dão umas latidinhas aí, né? Porque ele está aqui do meu lado. E os emojis que eu coloquei ali, que eu acho que me identifiquei de estar aqui, porque eu sempre tento acolher as pessoas para que a gente possa estar dentro, tanto na família como na escola, dentro de um clima adorável aí. Então, acho que seria isso. E o que eu não gosto de mentiras, né, de barulho e da desorganização, porque eu gosto de ter tudo organizado. Eu não sou perfeccionista, mas gosto de ter organizado. Legal, Vanessa. Perfeccionista, você é virginiana, prof. Carol. Dá uma atualizadinha aí no meu, Jean. Sim. Por favor. Bom, então, né, eu sou a Carol, atuo aqui na assessoria do GE, mas meu componente é arte, tenho 33 anos, coloquei ele como os objetos que me representam, né, a cama, porque eu amo dormir, assistir filme, gosto de café, mas não sou tão ligada ao café, prefiro uma cerveja, e também de estar ali com a minha família. Os emojis que me representam, né, então eu acho de coraçãozinho, beijinho, e dormir também, né? Gosto, eu coloquei ali de férias, de comer, novamente de dormir, de sair. Gosto de tanto, né, para festas, quanto também sair em contato com a natureza. Coloquei também ouvir música, assistir ali os filmes e as séries. E o meu maior vício é fazer compras online. Eu gosto muito. E o que eu não gosto de gastar dinheiro com comida ruim, que é o meu maior arrependimento. De ter que esperar muito, eu não tenho muita paciência. Filas demoradas, esses tipos de coisa. E também coloquei ele, né, quanto ao comportamento de pessoas falsas, mentirosas, que se sentem superiores aos outros. E eu não tenho nem animal, nem planta, então tenho 2 gatinhos, né, que são meus filhos lá em casa, uma menininha e um menininho, mas tanto animal e planta não me identifico porque eu não gosto, não que eu não goste, mas não sei cuidar. Então, não sou nenhum desses tipos. Legal, Carol. Alessandro. Vamos lá, eu acabei fazendo no celular, então não ficou tão bom. Mas vamos lá. Eu sou de Guarapuava, né? Então tem ali a bandeirinha. Eu sou professor de educação física, então não tinha como não ter ali atividade física, né? Porra, eu fiquei ali um tempo afastado até do Formadores aí, que eu tive um acidente, fiquei sem treinar, tava louco, porque eu precisava voltar a treinar e não podia. Eu fui picado pelo inseto chamado moto. Quando você fica viciado em moto, não tem o que faça. Gosto de rock and roll, como quase todo motociclista, né? Esporte, atividade radical é comigo mesmo. Um churrasco também não dá para negar. E o que eu mais detesto é marasmo. Ficar parado para mim é uma tortura. Eu preciso estar me mexendo, eu preciso estar fazendo alguma coisa, ou estudando, ou correndo, ou mexendo. Eu preciso estar mexendo, preciso estar fazendo alguma coisa. Ficar parado não é comigo. Ali do time, eu tenho as 2 coisas em casa, mas nem é tanto por minha opção. A gente tem, com esposa e com filho, a gente gosta do que eles gostam, né? Então a gente se obriga a ter. Então eu tenho lá o dog lá e um cachorro e
e as plantas lá que a gente se obriga a ajudar a cuidar, porque aquela ideia, né? Esposa feliz é casamento feliz, então bora nessa. Melhor manter o cachorro e as plantas. Legal, Alessandro. Cláudia. Cláudia, acho que não tá. Acho que caiu. Então, Fernando. Bom, então, sou Fernando, doutor de formação aqui da cidade de Cornélio Procópio. Minha idade é 19 anos, como vocês podem ver ali, tá? Isso aqui vale para o documento. Ai, gente, é muito difícil falar o que eu não gosto, é mais fácil eu falar do que eu gosto, mais fácil eu falar do que eu não gosto. E uma das coisas que eu gosto é sinceridade, eu acho que vocês vão perceber pelos itens que eu coloquei aqui que eu não gosto, né? Não sou muito chegado em peixe, frutos do mar, acordar cedo eu detesto. Meu sonho é ganhar na Mega Sena, não é nem para poder ostentar, mas só para fazer o meu horário. Seria tudo. Não gosto de pessoas hipócritas e sem senso de humor. Também não gosto do Bolsonaro, né, e dos seus seguidores, nem de sertanejo e pagode. Agora, o que eu gosto muito, faltou ali um iconezinho de balada, gente. O professor também vai para balada, né? Tinha que ter ali. Então, mas eu gosto muito de balada, de música pop, de shows, de festivais. Gosto muito da cultura mexicana, de games, séries, cinema, risada, companhia, amigos, prazeres da vida em geral. Gosto também da academia, jogar vôlei, tocar piano, estar em casa também, cozinhar, desfrutar do meu cantinho também. Então, eu sou uma pessoa fácil de agradar. Não me chamando para um rolê que é de sertanejo, de pagode, eu topo. Tá ótimo, né? Também gosto ali, daí coloquei várias coisas, né, para representar um pouquinho de tudo que eu coloquei aqui. O emoji eu coloquei ali do batom, do cílios feito, porque eu acho que sou uma pessoa vaidosa. Já fui mais, né? Mas depois que eu vim para o núcleo aqui, não consigo cuidar tanto igual eu cuidava. Mas pretendo voltar ali para o meu projeto. E sou do time pet, tanto cachorro, gato, qualquer bichinho. Só não sou muito do time pessoas. Mas o pet, planta, eu gosto. Legal, Fernando. Alessandra. Opa. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alessandra, como está escrito. Por aí a minha cidade, aquela bandeira linda, maravilhosa, combinando com a cor do nome, objetos que me representam. Coloquei o principal só, que é livro, amo ler, né? Sempre gostei, gosto de escrever, gosto de ler. Emoji que me representa, eu coloquei esse do coração, porque eu acho que a gente precisa de amar as pessoas, né, como se não tivesse amanhã. Então, a gente precisa sempre transmitir esse amor. Gosto de comer comidas saudáveis, ler, ver filmes, passear em meia natureza, sou fã de Machado de Assis, ouço quase todos os gêneros musicais, mas não gosto muito de música sertaneja, detesto arroz doce, e também não gosto de lugar agitado, barulhento. Tenho 50 anos, parece 20 também, como diz o Fernando, né? E sou do time das plantas. Tenho meu pequeno jardim em casa, tenho a minha pequena horta. Morar no interior tem essas coisas, né, gente? É isso. Legal, Alessandra. Patrícia. Oi. Então, ali na imagem eu coloquei uma foto de uma gata preta, de olhos verdes, que é a minha gata Frida. Eu estou no computador da escola e não consegui imagens minhas mesmo. Então, coloquei aqui da minha pet, já confirmando que eu sou do time dos pets. Aí, no objeto que me representa, eu coloquei o celular, que é meu vício. E aí, quem dizer que é mentira, que tem outros vícios, é só celular mesmo. O emoji, eu dormindo, porque ultimamente eu vivo cansada, sobrecarregada, exausta, com vontade de dormir o tempo todo. Tá ali a bandeira da minha cidade, Pitanga, pinheiro do Araucária, do Paraná. Não tinha que ser uma pitangueira? Pois é, mas é um pinheiro, você vê só, incoerente.
Gosto de assistir séries e dormir, como eu já falei. Não gosto de gente falsa, odeio, detesto. Sou professora e a minha idade é um pouquinho mais nova que o Fernando, eu tenho 15. Chama a gente para debutar, para festa de debutante, hein, Já Patrícia? foi mês passado. Olha, ela não convidou. Anota para o próximo feedback, viu? Desliga ela. Legal, Patrícia. Legal, gente. Obrigado. Obrigado pela colaboração e pela participação de todos, né? E vamos seguindo aqui, ó. Então, a gente desenvolve o acolhimento, faz o acolhimento, daí tem o momento da integração, que é esse momento, tá lento aqui, mas tá indo. Que é o momento do nosso compartilhamento, certo? E vamos passar para o Conhecendo o GE. Então aqui, gente, a ideia, ó, nesse slide 9, ele tem um manual do cursista, tá? E é bem interessante a gente falar sobre ele e mostrar o manual do cursista. Ele vai estar aqui pra gente, nesse formatinho aqui, tá? Por que não... Ah, claro, né? Eu tenho que compartilhar esta tela. Aí. Então, ele vai estar nesse formatinho aqui e tá muito fácil da gente falar sobre, tá? Clico em cima sobre o GE. O que é o GE, tá? Então, eu vou passar rápido, gente, pra gente fechar, beleza? Mas aqui a gente tem todas as informações sobre o grupo de estudo que a gente tem. O que é importante a gente falar? Mostra o que é o GE, mostra as atividades avaliativas, que é importante a gente falar sobre as atividades avaliativas. Importante, gente, a gente falar sobre a certificação. Então, tem que ter a presença, tem que ter a nota, senão você não vai ter o certificado, tá? O direito do cursista, o direito com relação lá à instrução da hora atividade, enfim, falar isso aqui para eles também, para a gente poder falar. E as premissas do cursista, beleza? Então, lê com eles isso aqui, passa com eles esse material. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, seguimos. Então, o nosso check-in, daí a presença deles né, durante a formação, durante o curso, e aqui o nosso calendário, tá? Então, as nossas aulas iniciam no dia 19, tá? As aulas com os cursistas, beleza? É isso, né, gente? Vamos me corrigindo aí, Fernando, Arthur, Carol. No dia 19, gente, aqui a gente não vai ter roteiro para conversar sobre. No dia 19 é só postagem no Class, tá? Então, a gente faz essa semana, dia 5, o R1, a semana que vem a gente faz o R2, e no dia 19 a gente vai fazer os... faltou a palavra, como é que é? É isso mesmo. Me ajuda aí, gente, alguém? As postagens do Class? Isso, obrigado, Tati. O Class. Então a gente vai fazer o Class. Até uma coisa que eu ia comentar com vocês, eu vou inserir vocês esta semana, provavelmente amanhã à tarde, no Class, aquele Class que a gente faz as cópias lá, tá? Tá bom? Então eu vou fazer aquele, provavelmente amanhã a gente faça esse movimento. Aqui, o nosso cronograma. Importante sobre o nosso cronograma. Então, vamos lá, que aqui é importante a gente falar sobre. Deixa eu voltar aqui. Importante a gente falar sobre. Então, ó, aquilo que eu comentei lá no começo. O 1 e o 2 vai vir pronto, que é o acolhimento, que é hoje, e o SAEB Recomposição, que é o R2. Nós não tínhamos, gente, dentro do nosso curso, uma fala sobre educação em direitos humanos. O direitos humanos, ele está presente em tudo que a gente fala, mas a gente não tinha essa marcação, tá? E nós
o Ivan e eu somos da equipe de educação em direitos humanos. Então, eu precisava marcar esse, entre aspas, esse território. Então, o R3, a gente vai falar sobre os direitos humanos, tá? A gente vai iniciar essa fala, a gente vai conversar um pouquinho, por mais que seja rápido, porque a gente tem mais coisa para falar, e a gente já entra no clima escolar, tá? Depois a gente passa por comunicação não violenta, relações interpessoais e mediação de conflitos. R5, gente, R5 é a semana do feriado, tá? É a semana do Corpus Christi. Então, esta semana aqui, quem tem aula até quarta-feira, tudo bem. Quem vai ter as aulas quinta e sexta não vai dar essa aula. Essa reunião não vai ter. Depois, a gente passa pelos conceitos fundamentais sobre violência. Eu juntei o bullying e o cyberbullying. Por que você juntou, Jean? Porque não ia caber, gente. Porque eu tinha de 8, eu passei para 6 roteiros, então eu tive que juntar. E depois a gente passa para práticas efetivas de promoção a clima escolar e acolhimento. Tá bom? Então a gente teve que organizar desta forma. Beleza? O que vem pela frente, gente? A gente provavelmente no J3, a gente já vai nesse roteiro, nessa jornada, a gente já fala alguma coisa de migrante, tá? E a ideia é a gente falar sobre esses migrantes que a gente está tendo dentro das nossas escolas, já na J3, tá? Essa talvez seja as mudanças que a gente possa ter nesse roteiro. Assim, até justificando para vocês, né, gente? Vocês lembram que eu comecei o ano passado na metade de uma jornada, então foi até talvez eu me apropriar de tudo que a gente tinha que fazer. Então, aos poucos a gente foi mudando e tal, e acho que agora teve uns insights aí, a gente conseguiu mexer em algumas outras coisas também, tá bom? Igor. Veja, então, pelo que eu estava vendo ali, não sei se eu estou certo, mas me parece que o compartilhamento de feedback ficou só para a reunião 10, é isso? Porque na jornada anterior a gente já podia, na reunião 8, já ter alguns compartilhamentos, né? E depois teve na 10. Nessa jornada agora vai ficar só na 10? Não, vai ser o 9 e o 10. Talvez eu acho que. Obrigado, Igor. Eu acho que eu escrevi errado aqui, ó. Tá? Eu acho que aqui não é recomposição, aqui é o compartilhamento. Enfim, mas aqui é aquela reunião, é esse nome, mas é aquela reunião de 40 minutos e o resto de compartilhamento. Tá? É como. Até uma coisa que eu queria sugerir, né? Assim, não sei se teria como, talvez, em vez de 2, já ter 3, assim, para momentos assim, para compartilhamento, assim, para dar mais uma, por questão assim de gestão de tempo, sabe? Acho que dava uma refrescada aí, porque olha. Igor, eu vou te falar assim, ó. Vai longe. Eu vou te falar assim. Por mais que a gente fique ali, né, em cima, mas. Isso é uma fala de muita gente, a gente leva até para o pessoal, mas faz tempo, e a gente fala, a gente leva as angústias de vocês com relação a tempo, mas assim, não existe essa possibilidade, pelo menos por hora, tá? Daqui a pouco vai ter que aumentar a quantidade de dias da jornada para que isso aconteça, né? Mas você já viu ali, ó, não é por conta do Saeb, não estou jogando a culpa no Saeb. Temos que falar sobre o Saeb, né? Mas até os roteiros, a gente teve que reduzir roteiro do componente, vamos dizer assim, né? Vamos chamar o clima escolar de componente, não é um componente, mas é o que a gente está vendo aqui agora, mas até para entrar outros roteiros, tá? Então, assim, Igor, não vai mudar. Pelo menos esse ano não muda, tá? Seguindo, o nosso
Class, né, gente? Então, nós temos o Class, que está aqui. O nosso Class, tenho que até ver quem não está para eu inserir na sequência, tá? Então, aqui eu tenho o Class nosso. Nós vamos ter lá os roteiros, já está o R1 e o R2, eu já coloquei. Depois, eu vou inserir aqui também as atividades avaliativas, todo o nosso processo, mas daí vocês vão ter o class de vocês para mostrar para os cursistas também, onde eles têm que ir, como que eles vão achar, enfim, todo aquele processo que a gente costuma fazer sempre, tá? Na sequência, slide 14, gente, temos o nosso portfólio e o nosso relato de implementação. Está linkado aqui embaixo, gente, o portfólio e o relato de implementação, tá? Não tem mudanças. É o que a gente fez no J1. Então, se a gente clicar lá nele, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente vai ter o nosso portfólio, tá? Com a data de entrega, 4/7. Vejam lá, ó, que a entrega do portfólio, gente, é antes das férias, antes do recesso, tá? Então, presta atenção, dá uma batida bastante neles, não, né? Batida bastante na data de entrega, para que ele entregue isso antes de ir para as férias, senão não vai dar. Diga, Cláudia. Jean, você falou que não teve mudança, né, nos documentos. Lembra que na jornada passada ficou aquela questão de que acho que era o relato de implementação, que tinha lá o feedback, que era obrigatório, tinha palavra opcional. Será que aquilo foi mudado? Porque se é obrigatório, não pode ter aquela palavra lá, senão os cursistas eles alegam que eles não precisam fazer. Era bom a gente lembrar de revisar aquilo antes de mandar o material para eles. Obrigado, Cláudia, da lembrança. Foi sim, mas eu vou revisar de novo, tá? Eu vou olhar de novo, mas obrigado por você me lembrar. A gente revisou, né, Arthur, também algumas coisas ali durante o processo, algumas coisas que ficaram... O que eu quis dizer que não mudou assim o geralzão, tá? É as mesmas sequências ali e tal, mas algumas coisas que ficaram na dúvida e tal, a gente mudou, tá bom? E aqui, daí, então, a gente tem o relato de implementação, a sequência, o vídeo do relato, isso aqui tem para o nosso cursista, para ele fazer, para ele desenvolver, tá? Aqui, chegando no nosso final, né? Então, de novo, a questão da frequência e certificação, mas a gente já falou sobre isso lá em cima. Gente, aqui, ó, a gente tem o aplicativo da Escola Paraná, também ele pode verificar a presença e a participação dele dentro do formador, tá? Então ele pode entrar nesses links aqui e verificar lá a participação dele e já está aqui no roteiro para apresentação para eles terem acesso, tá? Esse slide 17 daí é para a gente organizar, né? Colocar o seu nome, colocar o seu contato, enfim, como vocês vão perceber que essa jornada ele vem com uma ideia de lembretinhos, assim, né? Então, volta e meia vai ter um lembretinho, volta e meia vai ter uma situação relacionada a isso, tá? E aqui é o nosso final, a nossa foto, o nosso print. E alguma dúvida, gente? Eu corri demais aí, se ficou alguma dúvida, por favor, me pergunte. Diga, Andressa. Antes de sair, eu tinha colocado uma pergunta ali no chat em relação ao SAEB. Ele vai estar atrelado com o clima escolar, ou seja, ali os cursistas vão poder fazer uma implementação que tem a ver com o SAEB?
Por exemplo, um podcast sobre o SAEB, uma atividade no espaço escolar sobre o SAEB, né, pensando no clima escolar, né, por ser um ano de SAEB. Pode Será que sim. vai dar? Ah, então beleza. Pode sim, pode fazer dessa forma, não tem problema. Uma das coisas até que eles perguntam muito para a gente ali, né? Ai, como vincular SAEB e clima escolar? Gente, cada vez que a gente fala em SAEB, fala em clima, a gente começa a trabalhar com questões de um clima positivo beneficia o aprendizado, um clima positivo beneficia a permanência da criança na escola, um clima positivo faz com que a criança não queira gazear a aula, enfim, coisas voltado a isso, e é isso que eu tento falar bastante ali para as pessoas que olham o nosso roteiro também, né? Porque eu não vou ter como colocar aqui que um clima positivo vai fazer a criança, por exemplo, na matemática lá, acaba sendo diferente, como beneficiar o SAEB e tal. Mas essas frases são frases que a gente usa bastante enquanto benefício do clima para o SAEB, né? Eu não sei se é Marcelo ou é o Fer. Marcelo. Jean, nós estávamos conversando no alinhamento lá sobre ter um espaço nessa reunião para apresentar as mudanças para os nossos cursistas. Vai dar tempo? A questão, né, de que agora eles não podem ter falta, 100% de presença. Então, a gente queria um espaço nessa reunião para estar enfatizando e mostrando essas mudanças que tiveram aí. Você vai aproveitar lá esse slide, Marcela, aqui, ó, o slide do manual, o slide 9. Quer ver esse aqui, ó? Deixa eu apresentar esse aqui, ó. Nesse slide aqui, você consegue falar sobre tudo isso. Que daí é o tempo que a gente tem de parar e abrir uma janelinha de cada dessa aqui, ó, tá? E daí aqui a gente consegue falar sobre isso. Tá? Porque se eu abro ele aqui, o manual, ó. Lembra lá que eu abri rapidamente para vocês verem? Não, sim. Dá para colocar apenas o recorte onde está, né? Essa questão aí da mudança, do 100% de presença. Mas é isso que eu queria questionar, para a gente colocar. Eu poderia, então, colocar um slide a mais aí, só enfatizando isso, destacando, ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá lá em certificação, ó, no Genially. Mostra o Genially já. Aqui. Ele já vem aqui, ó. Quando a gente abre, Marcela, ó. Ah, então tá. Tá? Todos os... Ali a questão dos pontos, do 100% de frequência, questão da câmara aberta. Depois tem também no outro os direitos do cursista sobre participar da reunião em outro horário, mas com o mesmo formador dentro da mesma semana. Então é para vocês naveguem nesse Genially e vão mostrando daí os tópicos. E mais dúvidas, tem lá o link do documento também. Tá bom, obrigada. Fernando. Acho que você pontuou, queria pontuar ali no finalzinho, que das implementações, desde que fique claro e contextualizado, que é trabalhado naquele princípio, que o clima escolar bom melhora na aprendizagem, né? Tem, acho que, um indicador que aumenta 40%. Então, que orientem também para que deixe registrado ali naquela parte da contextualização no registro ali de implementação, tá? Senão, até para a gente evitar que apareça igual trabalho como dengue, igual chegou aqui, a gente perguntar para o cursista, ela vai falar, é porque um ambiente escolar sem dengue é melhor aprendizagem. Claro, até porque é internado, quem que vai para a escola, né, gente? Então, para deixar contextualizado mais próximo dos nossos conceitos aqui, né? Gente, eu tô em dívida com vocês de uma situação que eu acho que a gente pode resolver agora, tá? Durante a J1,
a gente falou de exemplos de implementação e tudo mais, e eu fiquei da gente fazer um material com exemplos de implementação e acabou que não rolou. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, nós estamos aqui em 18, 20 pessoas, mas a gente podia, cada um, pegar uma implementação, a melhor que você teve, tá? Pode mandar para mim no particular, o link, um drive, alguma coisa, e eu organizo isso no drive e disponibilizo para todos. O que vocês acham? Eu acho que a gente se ajudaria mutuamente, vocês teriam um material para dividir com os outros cursistas, né? E daí também eu cumpro a minha palavra do que eu falei que ia fazer, mas também eu não pedi para vocês, né? Ficou no meio da minha correria ali, e eu não pedi para vocês para a gente organizar isso aí. Pode ser? Jean, não é bom a gente esperar para ver a curadoria, então, de boas práticas para os trabalhos de clima? Então, Fer, eu vou falar uma coisa assim, ó. O ano passado, de todos os cursistas que eu tive 3. Não, mas, bom, a gente está incentivando bastante esse ano. Você entende? Só tiveram 3 trabalhos, Fer. Acho que é bom, então, nesse que a gente disponibilizar para os cursistas, também frisar a questão do plágio, né? Para a gente não ter problema de plágio depois. Então tem que ser editado do jeito que for compartilhado. Né, gente? Exemplo. Ó, teve lá a cursista da Ana Paula fez isso sobre bullying. O cursista do Igor fez isso sobre cyber. Fez isso sobre comunicação não violenta. Enfim, a gente não pode passar o material, né? Para eles. Isso é bem pertinente, né, Fernando? Para a gente reforçar isso também. O drive, gente, se a gente for montar, é para vocês, não é para passar para o cursista, né? Não é para ele visitar esse drive. É para você ter ideia quando precisar orientar alguém, tá? O que vocês acham? Isso, um banco de ideias, Arthur. Essa aí, né? Até porque, assim, teve muita gente nova que entrou esse ano, e daí, às vezes, a gente acaba se batendo, né? O que eu vou indicar, né? Beleza, gente? Nossa foto. Daí eu libero vocês. Esperar a Andrés arrumar o cabelo. Aí. Beleza. Vamos lá? Aí. Gente, então... 3h40, olha lá, ó. Uma boa semana para vocês, bem-vindos novamente, né? E que Deus abençoe aí a nossa caminhada nessa segunda jornada. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.